Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe por aqui. Espero que todos estejam muito bem e também preparados, para esse segundo semestre que virá. Hoje, dia 2 de julho de 2025, é início então do segundo semestre de 2025. E agora, que nós teremos aí várias pautas no meio desse mercado que pode nos dar boas oportunidades, tá? Uma delas que eu vejo muitos investidores indagando nas redes sociais é sobre comprar as ações agora, investidores barra especuladores, pensando na taxa, na queda da taxa de juros no ano de 2026 ou em novos cenários, tá? É uma boa estratégia, vou dar a minha opinião logo adiante. E também hoje, alta no minério e o que mudou tanto na Vale e na Semin 3 para essa porrada. É sobre isso que iremos falar no decorrer desse vídeo. Pessoal, antes de falar sobre a minha opinião, em relação se vale a pena comprar agora as ações só pensando na queda da taxa de juros, é importante falar um pouquinho sobre o pregão hoje, um pregão marcado por porrada em alguns papéis, é o caso da Vale. Nunca tinha acontecido nesse ano, ainda no primeiro semestre, um volume tão alto de compra, mais de 1 bilhão de negociação, em volume de negociação só na Vale hoje. No 55,30 foi o fechamento, o papel saiu dos 52 para praticamente aí, os 55,30. Semin 3 também 1,82 de alta e Banco do Brasil ainda resiliente ali nos 21,99. Engie Brasil nos 46,72, Petrobras nos 32,05, 1,78% de alta e Auri Energia 3,67 de queda nos 9,70, tá? Vamos começar falando aqui sobre comprar agora para uma eventual queda nos juros futuros, na taxa de juros, lá pensando em 2026, no qual você teria aí um outro cenário, quem sabe uma inflação controlada, a perspectiva do mercado com relação à fiscal e tudo mais. Pessoal, eu vou falar logo de antemão, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos de ações, tá? Que compõem a carteira em diferentes setores. Você pode pegar aqui outros exemplos que os resultados vão ser parecidos, em comparação com o CDI, por exemplo, que replica muito bem o que nós tivemos de inflação recente e um resultado até superior, à inflação, com relação a resultado financeiro desse, se você fosse fazer um investimento. Aí aqui nós temos vários papéis que desempenharam muito bem, claro, que você tem Petrobras, que multiplicou quase por 4 vezes, nessa janela aí de 5 anos com uma alta na taxa de juros, desde lá do ano de 2020, 21 em sequência. Você tem também o próprio Banco do Brasil, que praticamente foi mais que 200% CDI, olhando só nos últimos 5 anos. A depender do seu preço de compra, você teria um resultado até superior a isso. Você tem a própria BB Seguros, a Vale praticamente empata, mesmo sendo um cenário de queda, a Vale empata, considerando aqui o reinvestimento de dividendos, tá? E então são só a ISA Brasil, no caso aqui, que ficaria praticamente para trás um pouquinho, coisa de 5% abaixo do CDI, ao menos no curto prazo, mas dependendo aqui do preço que você comprou, é bem provável que você teria um retorno bem superior ao CDI, tá? Então, e claramente eu tive um retorno até agora superior ao CDI e alguns ativos. Então, esse chamado trade, você pegar e fazer o trade ali de antecipando uma queda na eventual taxa de juros, primeiro que é importante falar que cuidado, tá? O cenário o Banco Central, ele ainda não definiu muito bem, tá? Se deve manter ainda nesses patamares, nos próximos anúncios, ou se pode até pedir mais, tá? Depender aí da inflação que nós teremos. E ações, volto a falar, é importante comprar pensando no médio e longo prazo e pensando também na formatação da sua carteira para te dar um retorno no médio e longo prazo superior a isso, tá? Preços atrativos superior a isso. Então, nunca, tá? Eu penso simplesmente em um único fator para a compra, tá? Eu vou pensar em alguns outros fatores. Pode ser uma mudança política? Tá, pode ser, mas ela não pode ser só o único evento que fará eu ter um papel na carteira, tá? Até porque, caso não ocorra, ou venha um cisne negro, o que acontece? A tendência é o preço cair. E aí, eu estarei preparado para carregar o ativo? Então, é uma questão que o investidor aí inteligente tem que pensar. Dando sequência, então, acho que eu deixei bem claro aqui a minha opinião. Semin 3, 504, Vale 55,30, 3,64% de alta hoje. O que nós tivemos? Nós tivemos um volume altíssimo de compra, tá? Maior volume do ano em Vale, mais de 1 bilhão em negociação, estrangeiro comprando bastante, o papel saiu dos 52, 49 recente para casa dos 55 hoje, e alguns fatores, futuros do minério de ferro sobe com queda na oferta e demanda firme. Ontem a Vale reduziu projeção para a produção do ano de minério de ferro de 2025. Lá fora, tá, tem alguns fatores, como é o caso de surgimento de mais concorrência, concorrência entre aspas. O projeto da Rio Tinto se mandou
na África, que pode, no ano de 2026, começar a fazer preço, é importante ir acompanhando de perto, sem perder aí a questão de pedir um preço atrativo, de pensar em dividendos e no valor da empresa no médio e longo prazo, tá? Então, agora dando sequência, BB Seguros, 36,25, 0,49 de queda hoje. Porém, né, ontem e segunda-feira, nós tivemos fortes altas no pós-anúncio daqueles proventos, tá? 1,90 e alguma coisa, olhando para o cancelamento das ações, tá? Daria isso. E o mercado parece estar um pouco mais otimista com a empresa, ao menos para esse segundo trimestre, tá? Já há estimativas de previsão de expansão de lucro para agora, né, esse segundo trimestre, inclusive na Brasil Seguros, vindo também receita de investimentos e tudo mais. Na Brasil Seguros é esperado, por exemplo, 943, aliás, de receita, algo aí em torno de alta de 14%. É esperado cerca de uma alta, né, em 191 milhões em receita versus 123 milhões lá no segundo trimestre de 2024, o que daria 12% em percentual. E no lucro, é esperado um lucro de 2,16 bilhões, tá? Muito superior ao 1,9 bilhões, 1,8 bilhões, aliás, lá 8% superior ao segundo trimestre de 2024 e bem superior ao ano de 2025, ao primeiro trimestre, tá? Então vamos acompanhando de perto. Por último, pessoal, sobre segundo semestre, 4 discussões devem pautar, tá, esse segundo semestre, é a questão do fiscal, é a questão lá fora dos tarifaços, as eleições começam a entrar no radar e a Selic também, tá? Hoje nós tivemos uma boa notícia, que foi o crescimento industrial, atingindo 1,2%, maior taxa desde junho de 2024, e também, né, dólar aí a 5,42, menor patamar desde outubro, então, de 2024, um fator também positivo para quem tem ações no Brasil e é até agora paciente, tá? No mais, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação da compra ou de venda de ativos. Se você é novo no canal, sugira a inscrição e também compartilhe para alcançarmos mais investidores. Curta também para chegarmos a mais investidores. Comente aqui qual a sua opinião em relação a essa estratégia e o que você tem feito, ao menos no curto prazo. Bons apostas a todos e até o próximo.